Então, no terceiro vídeo dessa semana, a gente generaliza o teorema espectral para o caso do RN. A gente viu no plano, a gente vai para o RN agora. O objetivo é definir primeiro operadores autoadjuntos, generalizando a definição do plano, e então provar o teorema espectral. A definição de operador autoadjunto é praticamente a mesma que a gente usou para o plano, ou seja, o operador T do Rn é autoadjunto. Se dados os dois vetores V e W, tanto faz você fazer o produto TV interno W ou V interno TW, porque os dois dão o mesmo valor. Tá? Então é isso que significa ser adjunto. Lembra que isso tem que funcionar para qualquer par de vetores que você pegar V e W na Rn. Se você faz TV interno W, dá igual a V interno TW. Isso é equivalente a dizer que a matriz de T numa base ortonormal é simétrica. Tanto faz você considerar a base canônica é um exemplo de base ortonormal, então tanto faz verificar na base canônica como em qualquer outra base. Na verdade, se em uma base ortonormal você sabe que a matriz está dando simétrica, em qualquer base a matriz vai ser igualmente simétrica. Isso é fácil de provar usando mudança de base, levando em conta que a mudança de base que você faz entre bases ortonormais sempre produz uma matriz ortogonal. Então, dois exemplos que a gente já conhece do plano, que se generalizam no caso do RN, são projeções e reflexões. Para verificar que uma reflexão é uma transformação autoadjunta, a conta que você tem que fazer usando matrizes, para provar que a matriz é uma matriz simétrica, é exatamente igual à conta que a gente fez no caso do plano. A conta é exatamente igual. Levando só em conta que você está com vetores, em vez de estar vetores do R2, está no vetores do Rn. No caso da projeção, é ligeiramente diferente, porque em vez de você ter uma projeção numa reta, você está projetando agora sobre várias retas e somando, que é isso que a gente faz quando a gente projeta no Rn. Tá? Então é ligeiramente diferente. As contas do caso projeção estão feitas nas notas de aula. No caso da reflexão não está feita porque, como eu falei, é exatamente igual. Está feita na nota de aula, porque é exatamente igual ao caso de plano, mas está feita no capítulo em que a gente trata do plano e não no capítulo do RN. O que o teorema espectral diz? O teorema espectral diz que se você tem um operador autoadjunto T do Rn, ele admite necessariamente uma base ortonormal de autovetores. A base é uma base do Rn. Tá? É uma base do Rn formada por autovetores de T. Consequentemente, o T é diagonalizável. Note que eu não estou dizendo assim, a afirmação do teorema espectral é muito mais forte do que dizer que é diagonalizável. Porque a gente diagonaliza com uma base ortonormal do Rn formada por autovetores. Então não é simplesmente uma base de autovetores de T. É uma base do Rn de autovetores de T que é ortonormal, o que é muito mais forte. Tá? A demonstração é feita em duas partes. A primeira parte, que na verdade é a mais delicada das duas, é mostrar que um operador autoadjunto sempre tem um alto valor real. Tem várias maneiras de você argumentar isso. Uma das maneiras, a mais fácil de certa maneira, é apelando para autovalores e autovetores complexos. Nas notas de aula está feito sem usar isso, fazendo todas as contas no Rn, que é mais condizente com o que a gente está fazendo nesse curso. Mas o argumento é um pouco delicado e eu resolvi não fazer ele no vídeo. Então, sugiro que você olhe os detalhes nas notas de aula. Nas notas de aula está feito com muito detalhe. Só que não me pareceu uma coisa legal de botar no vídeo. É mais fácil de você simplesmente ler no papel e entender como é que o argumento funciona. Uma parte interessante do argumento é que ele utiliza a noção de subespaço invariante por uma transformação, que é também utilizado vai ser também utilizado quando a gente investigar rotações. Então tem isso de bom de você olhar o argumento, porque usa a noção de subespaços invariantes por transformações, por operadores, que é uma coisa que aparece também lá na rotação, que é o que a gente vai ver na última semana. A parte 2 é uma redução do problema do Rn para o Rn-1, e aí vira uma coisa recursiva que você vai reduzindo até chegar no R2, onde você sabe o que está acontecendo, porque a gente já tratou esse problema no início do curso. A parte 2 eu vou fazer, porque a ideia da redução recursiva é bem legal e é uma coisa que vale a pena você entender, porque dá para reciclar
em outras situações em álgebra linear. Então vamos fazer a parte 2, que é a redução de dimensão. Passar de um problema de dimensão n para um problema de dimensão n-1, em que então você está tratando de um operador, uma matriz, na verdade, simétrica, dimensão de tamanho n por n, a gente passa para o tamanho n-1 por n-1. Então, pela parte 1, a gente sabe que o operador t tem um alto valor lambda real. Se lambda é um alto valor, então tem que ter um alto vetor associado. Então, eu vou imaginar que esse alto vetor é unitário e vou completar ele para uma base ortonormal do Rn. Essa base ortonormal do Rn para a qual eu estou completando não é uma base formada por autovetores. Ela é uma base qualquer do Rn que foi obtida completando o alto vetor que eu encontrei, associado ao alto valor lambda, com vetores e aí aplicando o Gram-Schmidt para virar uma base ortonormal. Quando você escrever a matriz de T nessa base, o que você vai ter é uma matriz com essa cara. A razão pela qual na primeira coluna aparece lambda 000 é que V é um alto vetor de T. Então, quando você calcular TV, vai dar simplesmente lambda V. Mas V é o primeiro vetor da base beta. Então, lambda V, na verdade, se escreve na base beta na forma lambda V mais 0 vezes cada um dos outros vetores da base beta, que é a razão pela qual aparecem esses zeros na primeira coluna. Então, o lambda da primeira coluna aparece porque o resultado de T de V é lambda V, e quando você escreve lambda V na base beta, você obtém lambda V mais 000, as outras coordenadas são 000. Então, a primeira coluna corresponde a T de V calculado na base beta, onde V é esse vetor unitário, que é o alto vetor associado ao alto valor lambda. Aqui em cima aparecem coisas que eu, por enquanto, não sei dizer nada sobre elas. E aqui embaixo aparece uma matriz n-1 por n-1, que é a matriz que eu estou chamando de C, que está nesse quadrado. Ela é simplesmente uma matriz n-1 por n-1. Tá? Então, os alfas, eu não sei o que são por enquanto, e C é uma matriz n-1, n-1, porque o que sobrou quando eu tirei a primeira linha, a primeira coluna, foi uma submatriz da matriz original com esse tamanho. Só que a matriz T de beta, a gente viu no slide anterior que se o operador é todo junto, quando você escreve T na base beta, sendo beta uma base ortonormal, dá uma matriz simétrica. Então eu sei que essa matriz é simétrica. A matriz T de beta é simétrica. Então eu vou calcular a transposta dela e igualar a ela para ver o que acontece. O que dá é isso aí. E como você pode ver, a primeira coisa que sai disso é que os alfas são claramente todos nulos. E além disso, a gente descobriu que C é uma matriz simétrica. Então a gente pode reescrever agora a matriz de T na base beta, levando em conta que os alfas são nulos e que a matriz de C é simétrica. E o que dá é isso. Então, na verdade, eu reduzi o problema completamente a um problema referente a uma matriz simétrica de tamanho n-1 por n-1. Então você agora repete o argumento que a gente fez para essa matriz. Então, essa matriz corresponde a um certo operador do Rn-1 para Rn-1. Você olha, pega um vetor para esse operador, que seja um alto vetor associado a algum alto valor, porque C vai ter que ter um alto valor agora. E aí você constrói mais uma linha e uma coluna da matriz, porque agora vai aparecer aqui esse novo alto valor que você escolheu para a matriz C. Eu sei que ela tem um alto valor porque isso é consequência da parte 1. Então vai aparecer mi como alto valor dela aqui, e vai aparecer mi 000. Aí vai aparecer alguma outra coisa aqui, uma matriz n-2 por n-2. Aí você aplica o argumento e assim vai até C2. Com isso você diagonaliza completamente a matriz. E aí obtém a base ortonormal. Tá? Bom, a gente viu no primeiro vídeo dessa semana um resultado útil sobre diagonalização que era assim. Quando você tem autovetores que correspondem a autovalores distintos, eles são sempre linearmente independentes. Se você adicionar a hipótese de que o operador é autoadjunto, eu consigo fazer uma afirmação mais forte. Eu consigo afirmar que se você tem autovetores correspondentes a autovalores distintos, eles são sempre ortogonais. Ao contrário do resultado útil que apareceu no primeiro vídeo da semana, que eu acabei não fazendo os detalhes, porque dá um certo trabalho fazer as contas, está escrito lá nas notas de aula, que você pode ler. A conta é muito simples e envolve uma ideia bastante esperta que vale a pena a gente fazer a demonstração.
Então, digamos que eu vá fazer a demonstração, eu tenho que pegar T, um operador adjunto, evidentemente, V', dois autovetores não nulos. E eu vou ter T de V igual a lambda V e T de V' igual a lambda' V'. Tá? O que eu quero mostrar é que se lambda é diferente de lambda', então V é ortogonal a V'. Então, para isso, eu vou calcular T de V interno V'. Levando em conta que T de V é igual a lambda V, eu posso escrever T de V interno V' como sendo simplesmente lambda V interno V'. Só que posso puxar o lambda para fora, então fica lambda vezes V'. Mas tem uma outra maneira de você calcular T de V interno V'. Levando em conta que T é autoadjunto, eu posso trocar o T da primeira entrada do produto interno para a segunda, porque a gente viu que se T é autoadjunto, T de V interno V' é a mesma coisa que V interno TV'. Mas eu sei que V' também é um alto valor. Então TV' na verdade é lambda' V', e eu posso puxar o V' para o lado de fora. E agora eu fiquei com V' aparecendo nas duas, do lado direito e do lado esquerdo. Então eu passo tudo para o lado esquerdo, fico com lambda' menos lambda vezes o produto interno V' igual a zero. Só que se você supuser que lambda é diferente de lambda' é diferente de lambda, eu tenho que lambda' menos lambda é diferente de zero. Então, obrigatoriamente, V' é igual a zero. Completou a demonstração. Então, provamos que eles são realmente ortogonais. Então, vamos fazer um exemplo. Então, eu quero calcular uma base ortonormal de autovetores para o operador T, autoadjunto, cuja matriz na base canônica está dada. Bom, a base canônica é uma base ortonormal. Consequentemente, esse operador realmente é autoadjunto. O operador que tem essa matriz na base canônica realmente é autoadjunto, porque claramente a matriz é simétrica. Tá. Então vamos calcular os autovalores. Para isso a gente tem que calcular o polinômio característico. Então eu tenho que pegar a matriz, subtrair T na diagonal e calcular o determinante. Bom, o determinante é isso aí, foi calculado usando o máximo. Tem uma cara muito feia, mas no máximo é fácil achar as raízes e a gente descobre que tem duas raízes, 9 e 18. Então agora eu vou ter que calcular. Bom, se eu achei as raízes 9 e 18, o que eu achei na verdade foram os autovalores. Tá? E o que eu tenho que fazer em seguida é calcular quem são os autoespaços. Então eu vou ter que calcular o autoespaço de 9 e o autoespaço de 18. Começando pelo autoespaço de 9. Então eu faço A menos 9i. Então subtraio 9 da diagonal. Isso aí é a matriz do sistema homogêneo que a gente vai ter que resolver. Como você pode ver, as duas primeiras linhas são claramente múltiplas da última, é só multiplicar a última por 2 e menos 2 que você obtém as outras duas linhas. Consequentemente, se eu aplicar a eliminação, o que eu vou ter é uma coisa que só envolve 2 menos 2, 1. Então, o sistema, na verdade, tem uma única equação. A equação é 2x1 menos 2x2 mais x3 igual a 0. Tiro o valor de x3 em relação a x1 e x2, então eu vou usar x1 e x2 como parâmetros, porque fica mais fácil. E isso me diz que x1, x2, x3 vai estar em V9, sei somente C. O vetor x1, x2, x3 tem a cara, bom, x1 e x2 são os parâmetros, e o x3 eu substituí por menos 2x1 mais 2x2, que é o que você obtém da equação. Aí botando x1 e x2 em evidência, você descobre que o autoespaço é gerado por 1, 0, menos 2 e 0, 1, 2. Então, essa é uma base do autoespaço V9, que é o autoespaço associado ao autovalor 9. Tá? Só que essa base não é ortonormal. Se você fizer o produto interno entre os dois vetores, vai dar menos 4. Então eu vou ortonormalizar a base, porque o que eu quero no final é uma base ortonormal do R3, no nosso caso. Tá, então vamos ortonormalizar. Pego os dois vetores, que eu estou chamando de V1 e V2, normalizo o vetor 1, e aí faço V2 menos o produto interno entre V2 e o 1 vezes o 1. Dá essa expressão, e aí fazendo as contas a gente descobre que isso dá 1/5 vezes 4, 5, 2. Bom, a única coisa que falta fazer é normalizar o 4, 5, 2. Bom, quando você faz as contas, dá 16 mais 25 mais 4. Quando você calcular a raiz disso, dá 1 sobre 3 raiz de 5. Tá? Porque o resultado lá foi 45. Então eu tenho uma base ortonormal agora.
A base ortonormal do autoespaço V9, do autoespaço do 9, do autovalor 9, é dada pelos vetores 1 raiz de 5, 1, 0, menos 2 e 1, 3 raiz de 5, 4, 5, 2. Então, quanto ao autoespaço 9, fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Agora temos que fazer o autoespaço correspondente a 18. Então, dessa vez eu subtraio 18 na diagonal. Aplico a eliminação. Não esqueça de que quando você aplica a eliminação, obrigatoriamente tem que ter pelo menos uma linha nula na matriz. No caso do autoespaço de 9, eram duas linhas nulas na matriz. Só tinha uma equação. Nesse caso aqui tem uma única linha nula. Eu tenho duas equações. Aí eu construo o sistema e resolvo o sistema. Então x2 é igual a menos 2x3. Subtraio na de cima. Substituo na de cima, faço as contas e descubro que x1, x2, x3 vai estar no autoespaço de 18. Se o x1 é 2x3, o x2 é menos 2x3, o x3 é o parâmetro. Boto x3 em evidência, isso é 2 menos 2, 1, é o vetor que é o vetor diretor da reta, porque nesse caso o autoespaço é uma reta, que corresponde ao autoespaço de 18. Tá? Então, normalizando, eu tenho 1/3 de 2 menos 2, 1, e achei o vetor, e portanto eu tenho uma base formada por autovetores. A pergunta que não é clara a essa altura, a pergunta que não é clara a essa altura é a seguinte: esse autovetor que eu achei aqui é perpendicular aos outros dois? Porque para isso ser uma base ortonormal, esses dois aqui eu sei que formam uma base ortonormal, porque eles foram calculados para ser assim. O terceiro vetor eu não sei. Eu não sei se ele é perpendicular a esses dois. É claro que você pode fazer as contas e ver se ele é perpendicular. Mas a gente não precisa fazer isso porque o resultado que a gente viu, o resultado útil que a gente viu anteriormente, diz que se você tem autovetores correspondentes a autovalores diferentes, eles têm que ser perpendiculares. Então, esses dois são perpendiculares, porque esse aqui é um autovetor de 9 e esse de 18, e esses dois são perpendiculares pela mesma razão. Esse é o autovetor de 9 e esse de 18. Note que eu não posso fazer a mesma coisa com os dois aqui. Claro, nesse caso aqui eles foram construídos para ser ortogonais. Tá? Mas originalmente eu tinha dois que não eram ortogonais. Então eu não tenho como saber se você tem dois autovetores de um mesmo autovalor, eles não são necessariamente ortogonais. Por isso que eu tive que ortonormalizar a base que eu achei para o autoespaço de 18. Então, isso é uma base ortonormal formada por autovetores de T. As matrizes de mudança de base e de T na base beta são mudança de base, é só pegar os vetores de beta e colocar nas colunas, e a matriz de T de beta é só colocar os autovalores nas colunas. Lembrando que a ordem que os autovalores aparecem na matriz de T na base beta é a mesma ordem em que eles aparecem na base beta. Então eu sei que esses autovalores que aparecem aqui, o 9... Os dois primeiros 9 têm que ser autovalores correspondentes a autovetores de T, autovetores de 9. Então, esses dois vetores aqui, de fato, são autovetores associados ao autovalor 9. Então, a posição desses dois 9 aqui está correta. E o terceiro autovetor é um autovetor de 18, então o 18 tem que aparecer na última coluna. Tá? É claro que a mesma coisa tem que valer nessa matriz. Então, os três vetores na matriz são colocados na ordem que eles aparecem na base beta. Então, não esquece disso, porque no caso da matriz de mudança de base, o pessoal geralmente não comete esse erro, mas é muito frequente embaralhar os autovalores em relação ao que eles deveriam ser, porque a pessoa esquece que os dois primeiros autovetores são associados ao autovalor 9 e escreve essa matriz como sendo 1899, por exemplo. Então, toma cuidado com o posicionamento dos autovalores nessa matriz. Bom, finalmente na semana que vem, que é a última semana de aula, a gente vai falar sobre rotações no R3.